senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder? Só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56. Com certeza você conhece essa expressão. Enéas foi uma das figuras políticas mais famosas da década de 80. Sua voz um tanto quanto engraçada, seu jeito empolgado de falar e a falta de papas na língua, junto à sua genialidade, o transformaram em um ícone referenciado na política brasileira. O ano era 1989 e o Brasil se preparava para a primeira eleição presidencial direta em quase 30 anos. Entre tantos candidatos, lá estava Enéas Carneiro. Com uma personalidade peculiar, falava rápido e exibia uma longa barba, o que fez seu nome ficar marcado na história da política brasileira. Qualquer cidadão comum que estivesse na sua casa, como eu estava, aliás, em Brasília, na minha casa, e olha para a televisão, se sente entristecido quando percebe que o clima de desordem que está no país continuará se qualquer um desses senhores assumir o poder. Seu bordão se tornou sua marca registrada. Amado por uns e odiado por outros, Enéas foi uma figura marcante. Mas quem realmente foi esse homem? Quais segredos estão escondidos em sua história? A infância e juventude de Enéas Ferreira Carneiro não foram nada fáceis. Nascido em 5 de novembro de 1938, em Rio Branco, no Acre, ele começou a trabalhar muito cedo. Ficou órfão do pai aos 10 anos e passou a viver apenas com a mãe, que era dona de casa. E uma lembrança negativa? Fome no início da vida logo que meu pai morreu, eu fiquei órfão, tomando café com farinha era muito difícil. Vindo de uma família pobre e com poucas oportunidades, Enéas resolveu se dedicar aos estudos desde cedo. O jovem Enéas sempre se destacou em todas as turmas pelas quais passou. Por volta dos 20 anos, ele já havia sido aprovado em primeiro lugar na Escola de Saúde do Exército. 2 anos depois, formou-se como 3º sargento, especializado em anestesia. Enéas começou a trabalhar no Hospital Central do Exército, onde atuou por 8 anos. Em 1960, ingressou na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, hoje conhecida como Unirio. Como médico, especializou-se em cardiologia e obteve o título de mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anos mais tarde, decidiu ampliar seu conhecimento, cursando matemática e física. Durante sua carreira profissional, Enéas também se dedicou ao ensino, ministrando aulas de cardiologia e em cursos preparatórios para vestibulares. Além disso, escreveu o livro O Eletrocardiograma, que se tornou uma referência na área médica. Enéas foi inicialmente influenciado pelo marxismo e ficou impressionado com as ideias socialistas, especialmente com a proposta de revolução e superação do capitalismo. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a se desencantar com a esquerda. A principal razão para isso foi sua percepção de que as experiências socialistas reais estavam muito distantes das teorias que ele havia estudado. Esse distanciamento entre a prática e a teoria o fez rever suas convicções políticas, o levando a rejeitar o marxismo e escolher o ultranacionalismo e anticomunismo. Nacionalista muito grande. Qual é a ideologia do senhor? O senhor é um socialista? Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né? Com a acepção legítima. Ou seja, o Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Porque eu acredito. O senhor é hoje? Eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Mas a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição e, uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. Então não há opção. Mesmo assim, o passado marxista de Enéas parece ter influenciado profundamente sua visão política, especialmente na busca por um caminho alternativo para o Brasil. Na década de 1980, o país vivia uma fase de transição, saindo do regime militar e retornando à democracia. Foi nesse cenário de renovação que Enéas Carneiro fundou o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA. As principais bandeiras defendidas pelo partido
eram o nacionalismo extremo, um Estado fortemente intervencionista e a moralização da política brasileira. Além disso, o Prona defendia o fortalecimento das Forças Armadas como um meio de proteger a soberania da nação. Esses princípios formaram a base de sua atuação política, sempre focada em apresentar uma alternativa ao que ele via como os caminhos tradicionais. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels. Li livro de Engels, Dialética da Natureza. Li o Anti-Júri. Se o assunto do ponto de vista teórico é belíssimo, na prática, infelizmente, não funcionou. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo, em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. À frente do Prona, Enéas lançou sua primeira candidatura à presidência em 1989. Com tempo limitado na televisão, ele utilizava cada segundo de forma impactante, sempre ao som da Quinta Sinfonia de Beethoven. Para garantir que seu nome ficasse na memória dos eleitores, repetia sua famosa frase, que se tornou seu bordão. Meu nome é Enéas 56. Essa estratégia de marketing político, aliada às suas propostas conservadoras, fez com que Enéas se destacasse e ganhasse popularidade. Apesar do pouco tempo de exposição, ele conseguiu chamar a atenção e se tornar uma figura marcante nas eleições daquele ano. O discurso de Enéas era caracterizado pelo uso de palavras difíceis e por um tom mais agressivo, especialmente quando se referia aos políticos profissionais. O jargão, o caçange, a linguagem chula, os solecismos são a tônica dos pronunciamentos da maioria daqueles que entram em nossos lares através da tela da televisão. É um festival de estupidez. Ele criticava duramente a classe política tradicional e enfatizava a necessidade de restabelecer a ordem na sociedade. Sua retórica firme e combativa fazia parte de sua identidade política, reforçando sua imagem de alguém disposto a enfrentar o sistema e propor mudanças radicais para o país. Enéas era conhecido por descrever os políticos profissionais como figuras grotescas e repugnantes, afirmando que eles nunca estão fora do poder, pois qualquer cargo serve para eles. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Sua fala acelerada, aparência peculiar com uma barba volumosa e grandes óculos, além de suas propostas nacionalistas, contribuíram para que ele se tornasse, aos poucos, um personagem quase folclórico da política brasileira. Entretanto, em 1989, era evidente que Enéas não tinha muitas chances de vencer a eleição, que contava com 22 candidatos. No final, a disputa se polarizou entre Lula e Fernando Collor de Mello, que acabou se tornando presidente. Mesmo assim, Enéas conseguiu conquistar mais de 360 mil votos, ficando em quarto lugar entre os concorrentes. Esse foi um excelente resultado para um estreante, considerando o pouco tempo que teve na televisão e sua ausência de representação no Congresso Nacional. Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas. Em 1994, Enéas voltou a concorrer à presidência, agora com mais tempo de televisão, maior reconhecimento do público e propostas ainda mais polêmicas. Nós vamos acabar com tudo isso, com a era da farsa e da mentira. Nós vamos criar a era da convicção, a era da verdade, a era da decência, da dignidade, a era da confiança, do respeito, do preparo, da cultura, da inteligência, da ciência, do entusiasmo. Suas principais ideias estavam descritas no programa de governo do Prona, intitulado Um Grande Projeto Nacional. Entre essas propostas, destacavam-se a defesa da soberania brasileira e a valorização da educação, com o objetivo de retomar um modelo mais tradicional de ensino. Além disso, Enéas criticava os livros escolares que ele chamava de orgia editorial, expressando sua insatisfação com o conteúdo educacional disponível na época.
Sua abordagem direta e suas opiniões contundentes continuaram a marcar sua trajetória política, atraindo tanto apoiadores quanto críticos. Para estimular o crescimento da economia, Enéas defendia a ideia de um governo que incentivasse e protegesse o mercado interno. Nós defendemos a livre concorrência. Mas não a livre concorrência internacional. O senhor acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo? Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só para o subdesenvolvido. Porque eles defendem. O Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem naquilo que é estratégico para eles. Então nós temos que nos defender. Sua campanha eleitoral era repleta de críticas aos outros partidos e candidatos, refletindo sua posição crítica em relação ao que considerava falhas na abordagem deles. Ele idealizava a criação de um Estado forte, intervencionista e técnico, em oposição à ideia de um Estado mínimo e liberal. Essa visão destacava sua crença na necessidade de um papel ativo do governo na economia, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a estabilidade do país. Nessa linha de pensamento, o candidato do Prona atacava com força as privatizações que começavam a ganhar espaço no Brasil na década de 90. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira! Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. Enéas via essas medidas como uma ameaça à soberania nacional e à proteção do mercado interno, argumentando que a venda de empresas estatais poderia comprometer o desenvolvimento econômico e social do país. Sua postura crítica em relação às privatizações refletia sua crença na importância de um Estado ativo e interveniente na economia. O partido também acusava a democracia brasileira de servir apenas às elites, afirmando que lutava contra a concentração de renda e as desigualdades regionais. No contexto econômico, Enéas se tornou um crítico ferrenho do Plano Real, considerando-o responsável pela redução do poder de compra da população. Para ele, as medidas adotadas pelo plano não atendiam às necessidades da classe trabalhadora e, em vez de promover justiça social, aprofundavam as disparidades econômicas no país. Mas isso a imprensa podre não diz. Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são cerca de 10 milhões de desempregados. Durante as eleições de 1994, um momento marcante foi o debate entre Enéas e Lula. Esse embate ilustrou bem uma ideia central no pensamento político de Enéas Carneiro. Ele acreditava que uma elite intelectual, composta por pessoas altamente estudadas e com conhecimento técnico, deveria ocupar os cargos de liderança no Brasil. Não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo. Faz um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja, senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Enéas se via claramente como parte desse grupo. Em 1994, as coisas pareciam melhorar para Enéas. Mesmo não sendo levado tão a sério pelos concorrentes, ele conseguiu uma votação quase 15 vezes maior do que a obtida em 1989, ficando em terceiro lugar com cerca de 4,6 milhões de votos. Com isso, superou políticos tradicionais como Leonel Brizola e Orestes Quercia, ficando atrás apenas de Fernando Henrique Cardoso e Lula. O que explica essa ascensão? Naquele ano, o Prona aumentou significativamente seu tempo no horário eleitoral, multiplicando-o por 5, graças à adesão de Regina Gordilho, que foi a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Sua presença como uma figura política de peso trouxe maior visibilidade e apoio eleitoral ao partido. Hoje sou vereadora e a primeira mulher presidente da Câmara do Rio de Janeiro. Luto contra a violência e a impunidade do meu país. Por isso sou perseguida e ameaçada de morte. Além disso, Enéas adotou uma nova estratégia, abandonando a imagem exótica que tinha até então e assumindo a postura de um líder intelectual. Isso ajudou a reduzir a desconfiança que alguns eleitores tinham em relação a ele. Confiante com seu expressivo resultado nas eleições anteriores, Enéas decidiu se candidatar novamente nas eleições de 1998. E ele conseguiu causar ainda mais polêmica. Agora defendia de forma incisiva que o Brasil precisava aumentar seu efetivo militar para garantir a segurança nacional e assegurar condições mínimas de defesa. Além disso, passou a defender o porte e a posse de armas para a população civil, criticando a política de desarmamento vigente. Isso é mais um retrocesso. Isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. Os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes, porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem não há defesa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Outro ponto delicado de sua campanha era sua solução para a questão da dívida externa do país, que ele propunha simplesmente não pagar. Enéas argumentava que os juros e as condições impostas pelos credores sufocavam a economia brasileira. Ele defendia que o Brasil rompesse com o sistema financeiro internacional, acabasse com a abertura econômica e revertesse as privatizações. Seu sonho era formar um Brasil autossuficiente, afirmando que não existia outra saída viável para a situação, a não ser a ruptura definitiva com o sistema financeiro internacional. Que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar. Diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Foi nessa época que surgiu uma das suas propostas mais conhecidas e polêmicas. Muito apegado ao conceito de segurança nacional, Enéas passou a defender algo que, segundo ele, ninguém mais tinha coragem de dizer. O Brasil deveria ter sua própria bomba atômica. O único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Ele argumentava que apenas 5 países no mundo detinham o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. Enéas afirmava que era preciso construir a bomba, não para usá-la contra ninguém, mas sim para evitar que alguém a usasse contra o Brasil, citando o exemplo dos Estados Unidos, que lançaram bombas atômicas no Japão em 1945. Mas é a favor da bomba atômica. Devagar, eu fui a favor de o Brasil ter o controle e argumentei na época dos meus minguados segundos que, se o Japão tivesse aquele em 45, os Estados Unidos não tinham destruído Hiroshima. Eu estive lá. Não na época, era uma criança. Eu digo, muito depois. Mas então, a Constituição não é belicismo querer. Porque então, todos os países que têm, todos os países que detêm o poder nuclear, e é engraçado, o Clube Atômico, eles não querem que ninguém tenha, mas eles têm à vontade. Eles não querem que mais ninguém tenha. Tem. A Índia, por exemplo, tem. Disse, vou ter e tem. E eles não mexem com a Índia. A China tem. E ninguém mexe com a China. Então a bomba foi apenas. Claro que o assunto foi distorcido. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Essa declaração gerou intensa polêmica na época.
Em resposta, Enéas tentou remediar a situação, explicando que a bomba seria apenas para defesa e persuasão, uma questão de diplomacia e segurança nacional. No entanto, o estrago já estava feito. Na eleição de 1998, Enéas terminou em 4º lugar e sua votação caiu para 1,4 milhões de votos, mais de 3 milhões a menos do que na eleição anterior. Essa proposta polêmica continuaria a acompanhá-lo ao longo de sua vida política, fazendo dele, para muitos, o candidato da bomba atômica. Enéas, então, passou a se eleger como deputado federal. Mas como um bom brasileiro que não desiste nunca, ele não parecia ter abandonado o sonho de ser presidente. Em 2006, anunciou inicialmente sua candidatura, mas teve que desistir após ser diagnosticado com leucemia. Já teve um problema de saúde recente, mas... Já me manifestei a respeito na Câmara e estou em convalescença, mas tudo bem. Durante sua luta contra o câncer, ele perdeu sua enorme barba, uma de suas marcas registradas, mas decidiu se manter na disputa por mais um mandato como deputado. Durante seu tempo no Congresso Nacional, Enéas foi autor de 2 projetos de lei. O primeiro, o Projeto Lei 3.960 de 2004, visava substituir combustíveis derivados de petróleo por fontes renováveis em todo o país. O segundo, o Projeto de Lei 4.856 de 2005, focava em proibir a produção e venda de alimentos em formatos de cigarro. Até o dia de hoje, Enéas é uma figura polêmica da política brasileira. Afinal, ele seria um louco ou um gênio incompreendido. Após seu diagnóstico de leucemia em 2006, Enéas passou por sessões de quimioterapia e várias internações para combater a doença. Apesar dos esforços no tratamento, ele acabou desistindo, acreditando que não estava mais fazendo efeito. Enéas faleceu em 2007, aos 68 anos, e suas cinzas foram jogadas na Baía de Guanabara, atendendo a um pedido feito por ele antes de sua morte. O deputado federal Enéas Carneiro morreu esta tarde no Rio de Janeiro. Ele tinha leucemia. Há 4 dias, com o agravamento do quadro de saúde, o deputado deixou o hospital para ficar em casa com a família.